Olá, me chamo Ana Carolina, estou no quarto semestre de enfermagem e, juntamente com João Paulo, iremos falar sobre a subordem Anopura, que contém os piolhos que são parasitas dos seres humanos. Eles estão classificados dentro do reino Animalia, filo Artrópoda, classe Insecta, ordem Pteroptera, subordem Anopura, sendo que existem duas famílias: família Pediculidae, que vai abrigar o gênero Pediculus, com as espécies Pediculus humanus captis e Pediculus humanus corporis, e a família Pitiridae, que vai ter o gênero Pityrus e a espécie Pityrus pubis. O Pediculus humanus captis ele vai ser o piolho do couro cabeludo. O Pediculus humanus corporis ele vai parasitar a pele do resto do corpo mesmo, ele vai ficar abrigado embaixo das roupas. E o Pityrus pubis ele vai parasitar a região pubiana, e aí a sua infestação é até considerada uma IST. Morfologicamente, eles são insetos ápteros, ou seja, eles não possuem asas, logo eles são incapazes de voar e também de pular. Então, isso daí vai desmistificar aquela ideia de que um piolho pula da cabeça de uma criança para outra. Quando adultos, podem ter de 1 a 3 milímetros de comprimento, têm o corpo achatado dorsalmente, dividido em cabeça, tórax e abdômen, e eles, quando bem alimentados, se apresentam na coloração castanho avermelhada. De estômago vazio, eles são branco acinzentados. A cabeça ela é ovoide, tem os olhos simples, um par de olhos simples, um par de antenas e um aparelho sugador que, quando está em desuso, ele vai ficar dentro da mandíbula. O tórax ele vai ter 3 segmentos, com um par de patas em cada, totalizando 3 pares de patas, sendo que no final de cada pata vai ter uma pinça que vai ser responsável pela adesão desse piolho ao fio de cabelo. O abdômen ele vai ter 9 segmentos e o último segmento é responsável pelo dimorfismo sexual. Como a gente pode ver aqui, o Pediculus humanus corporis tem o último segmento arredondado, então ele é um macho. E o Pediculus humanus captis tem o último segmento bifurcado, então ele é uma fêmea. E essas duas espécies são consideradas variações de uma mesma espécie. Então, como a gente vê na foto, eles são muito parecidos. Quanto ao Pityrus pubis, ele tem aquele mesmo mecanismo de cabeça, tórax, abdômen, com olhos simples, 3 pares de patas, dimorfismo sexual lá no último segmento do abdômen, só que ele vai ser menor do que o Pediculus humanus, porque ele vai chegar somente a 1,5 mm de comprimento, ele vai ser mais achatado, com essa característica semelhante à de um caranguejo, tem seu tórax e abdômen fundidos e ele vai ser menos ativo, ou seja, ele pode ficar até mesmo dias com o seu aparelho sugador inserido no couro cabeludo, sugando sangue, porém paradinho lá, só sugando sangue. Olá, me chamo João Paulo, darei continuidade à explicação a respeito dos piolhos. No ciclo biológico dos piolhos, encontramos 3 fases de vida, caracterizando-se como insetos hemimetábolos: as fases de ovo, ninho e fase adulta. Na fase de ovo, popularmente conhecida como lêndias, como foi citado anteriormente, esse ovo tem 0,3 a 0,8 milímetros de tamanho, forma elíptica e demora cerca de 6 dias até sua eclosão, e também tem a coloração branco-amarelados. Nessa imagem é perceptível o cemento, que é como se fosse uma âncora desse ovo na fibra do cabelo ou da roupa, dependendo da espécie, para ancorar esse ovo nessa região até sua eclosão. Como dito anteriormente, eles demoram cerca de 6 dias para a eclosão. Quando esse ovo eclode, entra então na fase de ninfa. A fase de ninfa dura cerca de 25 dias e consiste em 3 mudanças desse exoesqueleto quitinoso, ou seja, esse inseto troca 3 vezes o seu esqueleto até chegar na fase adulta. Na fase adulta, tem os insetos adultos prontos para cópula, pronto para oviposição, no caso da fêmea. Essa cópula ocorre 10 horas após entrar na fase adulta. 24 horas após a cópula, a fêmea já pode ovipor, colocar os seus ovos. A temperatura ideal para a ovipostura é de 30 graus Celsius. E a fêmea pode colocar de 4 a 10 ovos por dia. Esse quadro resume do CDC, resume todo o ciclo de vida do piolho. Nesse caso, a espécie
Reticulus humanus capitis, como tratado anteriormente, é a espécie do cabelo, do nosso couro cabeludo, iniciando com a fase de ovo, posteriormente é representado as 3 fases de ninfa, até que chega na fase adulta, com o dimorfismo sexual, né, que foi citado anteriormente na morfologia. Iniciando com a fase de ovo, posteriormente é representado as 3 fases de ninfa, até que chega na fase adulta, com o dimorfismo sexual, né, que foi citado anteriormente na morfologia. Ainda no ciclo biológico, é importante ressaltarmos a transmissão, as manifestações clínicas e também o diagnóstico desse piolho. A transmissão se dá principalmente de pessoa infectada para pessoa não infectada, ocorrendo muitas vezes em locais com grande aglomeração de pessoas, como escolas, asilos, presídios. Nas escolas, é importante ressaltarmos as crianças, principalmente do sexo feminino, que geralmente possuem os cabelos longos, como importantes transmissores desse piolho para outras crianças. As manifestações clínicas importantes é a pediculose, que é essa infestação generalizada dos piolhos. Os piolhos, no momento que eles picam a nossa pele para realizar o repasto sanguíneo, eles liberam substâncias pluridogênicas, ou seja, que geram prurido por ação do sistema imune. Além do mais, essa picada e, consequentemente, o prurido gera coceira intensa por nossa parte, abrindo mais essa ferida, essa lesão de continuidade, possibilitando que micro-organismos como Staphylococcus aureus e demais micro-organismos adentrem o nosso organismo, gerando outra resposta imune ou das infecções. O diagnóstico ele é tradicionalmente feito pela catação por meio do olho. Para um critério um pouco mais clínico, temos a caracterização da infecção como recente e antiga, a depender da posição dessas lêndias de acordo com o couro cabeludo. Lêndias de até 6 milímetros do couro cabeludo significa infestação recente. A infestação antiga é caracterizada por lêndias acima de 6 milímetros do couro cabeludo. Para um critério de pesquisa epidemiológica, é utilizado o pente fino com os dentes microcanaliculados, que vai captar qualquer forma de vida desse piolho. A importância dos piolhos se dá principalmente naqueles micro-organismos que ele pode transmitir para o nosso organismo, seja pela sua picada, seja pela nossa coceira, no ato do prurido, né, transportando para dentro dessa lesão alguns micro-organismos. Pois bem, principalmente o Pediculus humanus corporeus, aquele que infecta todo o corpo em geral, que está presente nas nossas roupas, ele pode gerar 3 doenças importantes: o tifo exantemático, a febre das trincheiras e a febre recorrente. Cada um com seus micro-organismos específicos, essas 3 causadas por bactérias, mas o tifo exantemático e a febre das trincheiras, eles são transmitidos pelas fezes do piolho. Ele defeca naquela região que ele está realizando repasto sanguíneo. No ato da nossa coceira, nós transportamos para dentro dessa ferida essas bactérias, gerando essas doenças. A febre recorrente ela é causada pelo esmagamento do piolho. No ato da nossa catação, o esmagamento físico, né, na nossa cabeça, eventualmente esse resto desse piolho pode chegar na ferida e transportar, então, a bactéria causadora da febre recorrente. Dentro do controle do piolho, nós temos a prevenção e o tratamento como forma de controlar. Pois bem, a prevenção se dá evitando o contato com pessoas contaminadas, evitando o compartilhamento de roupas e utensílios que vão à cabeça entre pessoas no geral, porque nunca se sabe, né, se a pessoa está contaminada ou não, infestada ou não com esse piolho. Adotar boas práticas de higiene, revisão periódica de cabelos de pessoas institucionalizadas, também as crianças em idade escolar, né, as mais novas principalmente, realizar educação sanitária. O tratamento tem aquele tratamento um pouco mais caseiro, né? E o tratamento mais clínico quando há infestação mais generalizada e mais grave. O Pediculus humanus capitis e Ptilus pubis, aqueles dos pelos pubianos e do pelo da cabeça, a catação mecânica acompanhada de pente fino será necessário para eliminar esse piolho. Já do Pediculus humanus corporeus, aqueles que se alojam nas nossas roupas, a fervura de roupas e os desinfetantes é usual. Já num critério mais clínico, quando essa infestação está muito grave, o uso de shampoos, cremes e pomadas e drogas orais é preconizado. Shampoos com permetrina e lindano também é muito utilizado. E a ivermectina, né, um medicamento muito em voga atualmente, seu uso correto, né, no caso dessa infestação de piolho. Tratar também as infecções secundárias, aquelas adquiridas pelas lesões de continuidade, com amoxicilina, ácido clavulônico e eritromicina. Essas foram as nossas referências.
Agradecemos pela atenção.